Oi, eu não sei que horário vocês vão estar vendo essa aula, então bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro eu gostaria de me apresentar, eu sou a Vitória, eu tenho 23 anos e eu sou acadêmica de medicina. Atualmente eu estou no 5º período, que corresponde ao 3º ano da faculdade de medicina. Eu faço faculdade em Dracena, pela Unifadra. E eu sou filha da professora Vanessa, talvez alguns de vocês já tenham me visto, né, através da minha mãe, apesar dela ser loira, eu sou morena, mas eu sou filha dela. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto que quando eu estudei na faculdade me chamou muita atenção. Principalmente porque eu era uma pessoa sedentária, atualmente não sou mais, ainda bem, digo assim, em relação à musculação, né? E quando eu tava estudando isso na faculdade me despertou muito interesse. Esse assunto é a sarcopenia. Para a aula ficar um pouco mais dinâmica, para essa conversa ser um pouco menos cansativa, eu dividi ela em algumas partes. Então, vai ter partes que eu vou estar conversando diretamente com vocês e outras partes que eu vou estar mostrando alguns slides. E eu gostaria de deixar uma reflexão aqui com uma frase de um filósofo, que é o Francis Bacon, bem famosa, vocês já devem ter ouvido falar, que é conhecimento é poder. E o que essa frase nos traz, né? O que ela fala? Que a partir de toda informação que a gente recebe, tendo o empoderamento dessa informação, a gente consegue tomar as melhores decisões para a nossa vida e para a nossa saúde. Então, eu espero que essa aula seja proveitosa para você, que você tire informações importantes dela e que a partir disso você também consiga ter as melhores decisões para a sua vida e pensando sempre na sua saúde. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu gostaria de falar 2 conceitos que eu acredito que alguns já tenham ouvido falar, outros não, que é a senilidade e a senescência. A senilidade, pela palavra lembrar o senil, talvez alguns de vocês já tenham feito essa associação e saibam me dizer que a senilidade está associada a uma questão patológica. A gente pensa uma pessoa senil, uma pessoa que já está doente, né? A gente associa isso. E é basicamente essa a vibe mesmo, a linha. Já a senescência está associada ao envelhecimento natural do nosso corpo. Uma coisa que ninguém vai escapar, basta estar vivo e continuar vivo, né? Todo mundo, todo o nosso corpo foi programado para ter um envelhecimento, né? Todas as nossas células, os nossos órgãos, eles vão perdendo a sua capacidade que tinham antes. E quando a gente está falando do nosso assunto de hoje, que é a sarcopenia, que gira em torno da massa muscular do nosso corpo, na senescência, que seria o processo fisiológico, o processo normal do envelhecimento, a gente acaba perdendo a nossa massa muscular, o que é normal. Então, pode ter a pessoa mais musculosa, mais bombada. Quando ela tiver os seus 80 anos, os seus 70, 90 anos, ela vai ter perdido a massa muscular que ela conquistou durante todos esses anos, e isso é normal, né? A sarcopenia, ela entra nessa história quando a gente traz a senilidade. Então, é normal perder a massa muscular durante o nosso envelhecimento, mas não é normal a gente perder uma massa muscular acentuada, associada à perda da função muscular e a perda do desempenho muscular, que a gente poderia ter caso a gente tivesse mantido essa massa muscular, entendeu? Vamos dar, então, uma fixada, uma recapitulada nesse conceito, para todo mundo aprender. A sarcopenia é a perda da massa muscular associada a essas duas coisas. Perder a função muscular e perder o desempenho muscular. Do que é feito o nosso músculo? De proteína. Então, nessa aula, eu vou explicar bastante a respeito da importância da gente ingerir proteína, mas também quero, a título de curiosidade para vocês, explicar quais são as causas que podem levar ao idoso desenvolver a sarcopenia. Esse quadrinho, ele nos mostra as principais causas de sarcopenia. Então, ela pode ser dividida em primária e secundária. Ela vai ser primária quando não tem nenhum fator além da idade que causou a sarcopenia no idoso. Agora, ela é secundária quando a gente já consegue evidenciar uma causa, que não é o envelhecimento. Pode ser uma doença crônica, uma doença nutricional, uma doença inflamatória. Pode ser também relacionada à atividade física, então um paciente sedentário, ou então, né, que ficou muito tempo imobilizado, ficou muito tempo acamado. Algumas doenças também
a neoplasia, que seria o câncer, doenças inflamatórias, endócrinas, a gente tem a diabetes aí, osteoporose, né? Então, tudo isso pode estar dando a sarcopenia. Falando um pouco melhor sobre uma causa específica, então, a gente tem a cereja do bolo da nossa conversa, que seriam as questões nutricionais e as questões voltadas para os hábitos de vida que podem levar à sarcopenia. Vamos falar então da baixa ingesta proteica. Existem muitos mecanismos que podem ser associados a esse fato do idoso realmente ingerir pouca proteína, né? Um deles envolve a questão dos nossos sentidos. Então, a gente, quando envelhece, a gente tem uma redução dos nossos sentidos do paladar e do olfato, por exemplo. Aí, aquela comida que antes ela era gostosa de comer, saboreada, quando a gente se torna idoso, parece que perde um pouco aquele gosto, né? A gente também tem uma alteração na dentição, que vai fazer com que prefira comidas que são menos mastigáveis, né? A gente prefere alimentos mais palatáveis, com mais gordura, mais besteira. E a gente também tem uma saciedade precoce. Isso porque existe um hormônio que ele vai ser aumentado. E aí a gente vai sentir que realmente, comendo pouquinho já tá de bom tamanho. E isso tudo que eu falei é normal, é fisiológico. Vocês aprenderam uma palavra nova hoje que é senescência. Então, isso faz parte do envelhecimento normal. Porém, apesar de tudo isso, tá no nosso alcance fazer as melhores escolhas para nossa vida e fazer com que a sarcopenia esteja cada vez mais distante da nossa realidade. É possível a gente escolher e modificar vários hábitos da nossa vida para que a gente evite essa perca acentuada da massa muscular e, consequentemente, evite que a gente perca também a nossa força muscular e o desempenho para realizar as atividades do dia a dia. O grande problema da sarcopenia não está nem associado à questão do desempenho muscular da força. Porque apesar disso complicar muito o dia a dia do idoso, por exemplo, você não consegue mais levantar da cadeira da mesma forma que você conseguia antes, você não tem força na sua perna, né? Você não consegue subir escada, você não consegue segurar a sacola do supermercado, não tem força no braço. Isso tudo impacta a qualidade de vida, né? Mas além disso, quando a gente tem uma perca da massa muscular, no momento que a gente é internado, a gente sofre algum tipo de complicação que tem que ir para o hospital, quando o nosso corpo está precisando de energia para se recompor de alguma doença, ele utiliza o músculo para isso também, né? Utiliza gordura, reserva energética, né? Mas também utiliza os nossos músculos. Então, você pode perceber, quando uma pessoa é internada, ela perde a massa muscular dela muito fácil. O corpo tá ali precisando de energia, ele vai consumir esse músculo. E se você já não tiver músculo, tem um desfecho pós-operatório muito ruim, né? As complicações, elas se tornam muito mais difíceis de serem resolvidas. Então, a gente também tem que pensar nisso. A partir disso tudo, o que a gente pode fazer para evitar essa doença? Em primeiro lugar, uma coisa que está no nosso alcance de mudar, como eu tinha comentado com vocês, a mudança dos hábitos de vida, né? A alimentação. Então, ingerir mais proteína. Teve uma pesquisa de 2020 que foi realizada com os idosos e eles perceberam que mais de 60% dos idosos não têm o costume de ingerir proteína nas refeições diárias. Então, o ideal seria que a gente ingerisse nas 3 refeições principais: café da manhã, almoço e janta, pelo menos uma proteína. Eu sei que para quem não tem costume de comer, ou então existe todo aquele negócio que eu falei, o idoso ele já não tem tanta vontade de mastigar, a carne ela exige a mastigação, né? Às vezes até o próprio gosto não agrada muito, mas mesmo assim façam um esforcinho. No café da manhã a gente pode estar começando a colocar o ovo, pode ser um ovo cozido, um ovo mexido. No almoço já é um pouco mais fácil de comer a proteína, né? Qualquer carne, pode ser carne vermelha, frango, peixe. E na janta, para quem não tem o costume de jantar comida, pode também repetir o ovo mexido ou o ovo cozido. Outro ponto muito importante é a atividade física. Então, o treinamento progressivo com o exercício resistido, que a gente chama exercícios que tenham uma contra-resistência, um peso, né? É o que a gente tem de maior nível de evidência científica que vai realmente melhorar a massa muscular, a força muscular e o desempenho físico.
Ele deve ser realizado de 2 a 3 vezes por semana. E aproveitando o gancho, né, na UME, no Polo de Três Lagoas, né, presencial, eles já disponibilizam a academia para os idosos. Então, tá aí um super motivo para você começar. Já tem a oportunidade de ir para a academia com um professor ali, né, ajudando, contribuindo, para que você consiga notar uma grande diferença, não só na massa muscular, como também disposição, qualidade de vida. É maravilhoso. Muito obrigada, gente. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa e que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de fazer. É muito importante que ela também tenha sido motivadora para você conseguir mudar os seus hábitos, comer mais proteína e começar uma atividade física, principalmente a musculação, porque é ela que vai fazer a diferença. E você tenha saído daqui com mais conhecimento sobre o seu corpo. É tão bom quando a gente entende, né, o que acontece com a gente. Eu fazendo medicina, eu fico deslumbrada com as minhas aulas na faculdade e eu realmente me apaixonei pela área da geriatria e da gerontologia. Hoje, as referências que eu utilizei foi a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também o Tratado de Geriatria e Gerontologia, a terceira edição. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada!